Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que trata de assuntos relevantes e atuais, relevantes também para toda a sociedade sul-mato-grossense. Então, nessa edição, nós vamos conversar com o Leonardo Bastos, ele é subsecretário de Políticas Públicas LGBT+, de Mato Grosso do Sul, né, a primeira subsecretaria voltada para as ações desse tema no Brasil. E eu quero agradecer a participação dele com a gente aqui nessa edição do Perspectiva da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Leonardo, seja muito bem-vindo, obrigada. Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Olha só, e a gente está falando, né, da primeira subsecretaria de Políticas Públicas LGBT+, do Brasil. Leonardo, que é o nosso convidado nessa edição, é psicólogo, é pedagogo, ativista, trabalhou de diversas formas, né, em prol aí de levar, né, conhecimento, né, dentro das políticas públicas no que diz respeito ao combate à violência LGBT-fóbica. Me corrija se eu estiver errada, Leonardo, mas eu queria que antes da gente falar das ações no governo do estado, que a gente falasse sobre a importância desse pioneirismo, né, do Mato Grosso do Sul estrear uma subsecretaria voltada para esse tema. Exatamente, assim, nós temos aí esse grande desafio que é de garantir nas políticas, não só estaduais, municipais e federais, mas aqui no âmbito estadual, esse recorte, essa garantia de direitos e cidadania da população LGBT. Né? E uma subsecretaria, ela tem aí essa possibilidade e essa densidade para poder, de fato, articular o governo do estado como um todo e poder criar a capilaridade necessária para que a gente tenha uma política nos nossos 79 municípios. Né? Então, Mato Grosso do Sul saiu na frente, tendo a primeira subsecretaria, também é referência em outros aspectos, né? Como, por exemplo, não posso deixar de dizer isso aqui nesse programa, é o estado que tem mais legislação de direitos ou de combate à violência à população LGBT, e aí a gente se sente muito honrado de estar à frente nessa pasta, mas também com todo o desafio que é combater violência. Bom, e a gente está falando de um pioneirismo também, né, Leonardo? E qual que é a importância até da articulação dessas políticas para disseminação de conteúdo, para que vocês possam colocar em prática também nos municípios e até mesmo servir de fonte de inspiração para outros estados do Brasil? Olha, assim, nós somos, né, a subsecretaria, hoje eu falava no evento mais cedo, às vezes as pessoas nos entendem como área fim, né, aqueles que executam a política. Mas quando a gente fala de políticas específicas, como é o caso da nossa, nós somos, na verdade, meio, somos aquelas pessoas que articulamos ações com as mais diversas pastas, né, e nós fazemos isso com mais facilidade atualmente, porque Mato Grosso do Sul conta com um programa estadual de cidadania LGBT. Então, é um programa que está no nosso PPA, é um programa de governo, do qual ele estabeleceu diretrizes para cada uma das nossas áreas de governo. Então, hoje nós temos todas as nossas secretarias e fundações e agências com a pauta LGBT, trabalhando algumas ações de acordo com a finalidade daquele órgão, daquela política. Né? Então, e isso o nosso papel é monitorar e contribuir tecnicamente, sempre dialogando com os municípios. Está acontecendo um evento hoje, estadual, com a representação de todos os órgãos do governo do estado e também com diversos municípios que estão aqui presentes, para que a gente possa se atualizar de todas as informações e ações e programas que estão acontecendo em âmbito estadual. Bom, e a gente está falando aí de um ano de 2021, nós tivemos a pandemia da Covid-19 e um pacto até lançado recentemente, o Pacto MS Mais Amor, o nome é esse, né, Leonardo? E o trabalho de vocês não parou, né? Independente do que aconteceu, né, da crise sanitária aqui no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, os trabalhos acontecendo, fluindo. Eu queria que você até explicasse para a gente melhor esse pacto, como é que funciona. Assim como eu exemplifiquei, no estado nós temos esse programa estadual, mas a vida acontece nos municípios, né? Então, em parceria com a SomaSul e com o COEGEMAS, né, e com o Legislativo também,
a gente pactuou, construiu essa ideia e depois ela foi instituída por meio de um decreto, e nós estamos aí visitando os municípios, né? Nós já fizemos das regiões do estado praticamente todas, né? A gente finaliza agora, nesse mês de novembro, a região do Cone Sul, ainda a região sudoeste, levando a importância da adesão a esse pacto para os nossos prefeitos e secretários municipais, com esse desafio de que a gente possa municipalizar as nossas políticas de uma forma geral e que também em cada região, em cada município, você tenha uma rede funcionando já com protocolos e caminhos pré-estabelecidos para situações de violência. A população LGBT, infelizmente, ela sofre das mais diversos tipos de violência. Cito alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente vê um aumento grande na violência doméstica entre essa população. Então, nós temos uma interface entre essas redes, né? A rede de enfrentamento à violência contra a mulher, quando dessa nossa população, eu falo das mulheres lésbicas, bissexuais, das mulheres trans, como você também tem uma questão de saúde mental muito delicada para a população LGBT, né? A pandemia, de uma forma geral, ela exigiu das pessoas, né, assim, um grande apoio, seja familiar, um apoio emocional, para que pudesse lidar com todas as percas, não só de vidas, infelizmente, que era o pior que poderia acontecer, mas de projetos, da sua condição de autossustento e assim por diante. E também na questão que diz respeito à violência do que a gente chama de crimes por ódio, né? Assim, essa própria violência, essa própria agressão que as pessoas LGBT sofrem, não em razão de alguma característica delas, em razão delas serem uma pessoa LGBT. Então, a gente tem trabalhado todos esses aspectos com o município, mas em especial esses dois, enfrentamento à violência e promoção da cidadania, e o nosso pacto é esse grande instrumento para que a gente também tenha isso de uma forma mais organizada nos nossos municípios e com todo o apoio do governo do estado. E vocês contam, então, também com uma rede de apoio, a gente falando sobre essa situação da pandemia e até o suporte, né, por exemplo, de ferramentas de defesa da mulher, né, da violência contra a mulher, partindo um pouco para essa situação da violência LGBT+, Leonardo, como é que vocês conseguiram articular uma rede justamente para evitar, esclarecer e para que as vítimas pudessem também denunciar, chegar até o poder público as principais formas de violências para que ela pudesse ser combatida, por exemplo? Exato, nós traçamos duas estratégias assim que já vem de encontro com o que a gente está vivendo já há algum tempo, mas impulsionados, né, infelizmente, em razão da pandemia. Virtualizar o acesso aos nossos serviços, né? Então, nós temos um site, cidadanialgbt.ms.gov.br, do qual as pessoas LGBTs elas podem acessar desde orientação para algum serviço ou também canais de denúncia, e nós procuramos trabalhar de forma integrada, otimizando o que já existe na rede. Então, a gente tem uma rede socioassistencial bem estabelecida e consolidada no nosso estado, né? Então, todos os municípios de Mato Grosso do Sul têm CRAS, né? Centros de referência de assistência social. Grande parte deles também tem CREA, Centros de Referência especializados em assistência social, onde a população LGBT, tanto de forma preventivamente, assim, para ficar uma forma mais simples de falar, como também no seu direito violado, ela vai ser atendida por esses equipamentos. Então, o que a gente tem feito é dialogar com essa rede já existente, com esses equipamentos sociais, que já têm atribuições de atendimento a essa população, se somado a eles, para que a gente possa oferecer o melhor atendimento nas situações de violência ou outros atendimentos psicossociais que não envolvam necessariamente violência, mas sim o acesso de serviços públicos. A gente está conversando aqui com Leonardo Bastos, ele é subsecretário de Políticas Públicas LGBT+, do governo do estado. E, Leonardo, eu até gostaria que a gente pudesse abrir sobre a questão das facilidades que a internet trouxe para as nossas vidas, até no que diz respeito à informação e à denúncia. Só que a internet também abriu um leque de canais onde se disseminam muitos discursos de ódio, infelizmente. E eu queria saber, assim, até a questão de vocês trabalharem junto com essa questão psicológica e o seu conhecimento também pedagógico,
para que as pessoas possam conversar sobre isso sem disseminar o ódio e o preconceito? Como que a gente pode adotar uma linguagem mais pacífica, de mais amor, né, entre as pessoas, e de que forma vocês estão trazendo esses assuntos para a população? Pegar um gancho assim no final da sua fala, é por isso que a gente batizou, né? Assim, eu falo que o nome social do nosso Programa Estadual de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica é Pacto MS Mais Amor. Entendendo o amor não só assim com esse, talvez com esse ideal romântico que a gente sempre associa, mas ter amor pelas pessoas, pela diversidade. Então isso é importante. Você bem disse assim, a internet, infelizmente, para algumas pessoas, em especial para aquelas que cometem crimes de ódio, como é o caso da LGBTfobia, é uma terra sem lei. Essas pessoas, elas destilam ódio gratuitamente. Se você pegar qualquer matéria de sites online, né, independente qual seja o alcance daquele site, nos comentários, nas redes sociais desses sites, nós temos muito atos criminosos acontecendo. Nós abrimos já um procedimento junto com o Ministério Público, a Defensoria, até para deixar mais esclarecido para a população qual é a função de cada um dos envolvidos. Então, por exemplo, qual a responsabilidade de um site? Né, a gente vê aí o STF, por outras questões, em razão das fake news, para traçar um paralelo, né, discutindo qual a responsabilidade dos moderadores ou das próprias plataformas. Então, a gente também, a partir de alguns estudos e algumas decisões que a gente já tem judicialmente, para dizer, olha, de quem é a responsabilidade? De quando eu tenho alguém que incita ódio, né? Então, o que a gente tem feito é um trabalho junto com a Polícia Civil, né, de esclarecimento das pessoas LGBTs em geral, de que, primeiro, isso é crime. As pessoas ainda têm a ideia de que, por se tratar de um comentário na internet, isso não é um crime, é um crime. Então, assim, primeiro, trabalhar esse entendimento de que isso enquadra, sim, como um crime. Segundo, a importância de registrar a denúncia. Né? Como nós não temos, acho que nos últimos 10 anos, a legislação referente aos crimes virtuais foram avançando, né? Com o avanço da tecnologia, infelizmente, os crimes também aumentaram, não só nesse aspecto, mas de tantos outros. E aí a gente tem feito esse trabalho também de estimular que as pessoas elas possam denunciar. Né? Assim, hoje nós temos tecnologia o suficiente para conseguir rastrear os IPs, para saber quem são essas pessoas, para identificar. Como, infelizmente, as pessoas nem sempre têm conhecimento de informática, elas tendem a achar, não vai dar nada, essa pessoa é um fake, ninguém vai localizar. Mas sim, gente, né? A nossa investigação da Polícia Civil dos Crimes Virtuais tem todas aí as ferramentas necessárias para identificar esses suspeitos, para que eles possam responder o devido processo legal e, se considerados culpados, né, pelo judiciário, eles vão pagar aí de acordo com os atos que cometeram. E a luta pela garantia de direitos, ela não começou agora. A gente pode citar tantos outros públicos, né, os indígenas, os negros, as mulheres, tem também o público LGBT+, é uma luta que não nasceu de agora, né, Leonardo? Eu acho que é bacana a gente colocar aqui que alguns aspectos culturais, eles acabam pesando na conduta e até nas palavras de muitas pessoas. Só que é preciso ter um pouco de racionalidade na hora de se expressar, e eu acredito que é por isso que as políticas públicas elas acabam sendo mais fundamentais, e até mesmo a atuação dos nossos parlamentares, dos nossos gestores públicos, dos governadores, no que diz respeito à conscientização, a levar informação para a população. Aconteceu recentemente o caso envolvendo o jogador de vôlei, o Maurício, e isso gerou uma série de discussões de pessoas até questionando a liberdade de expressão. E eu até gostaria de saber de você, né, como gestor público, sobre em que ponto essa liberdade de expressão ela pode ferir, né, o sentimento, ela pode ferir o ir e vir do próximo, né, a liberdade de escolha do próximo também, de consumir um conteúdo, de escolher com quem casar, com quem viver a vida. Exato, né? Assim, a gente tem, se a gente faz uma avaliação de como essas questões são colocadas, né, de como isso vai afetando as pessoas, né, a gente sempre fez uma discussão, né, assim, até bem humorada, referente ao casamento civil das pessoas LGBT, né? Então a gente fala, gente, quem tem que se incomodar com o casamento civil LGBT é quem está sendo pedido em casamento, né? Assim,
é quem está recebendo essa proposta de casamento. Fora isso, de que forma um casamento civil vai ofender alguém, vai afetar a família de alguém? São duas pessoas ali resolvendo civilmente compartilhar a sua vida. Da mesma forma, essa situação em tela, tudo começa por um HQ, ou seja, não são nem personagens reais, né? Mas a gente vê um aumento de um discurso preconceituoso. Tudo isso é para justificar preconceito. E no momento em que essas pessoas que são preconceituosas, que utilizam-se do discurso, dessa narrativa equivocada de liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela tem que ser valorizada e defendida, mas ela não dá o direito de ninguém a ofender, a humilhar, a propagar ódio ou violência. Isso é bem distante de liberdade de expressão. E a gente tem culturalmente no nosso país essa ideia de que não, eu penso assim, eu cresci dessa forma, eu fui criado numa outra época. Ainda que algumas coisas dessas sejam reais mesmo, nós temos informação, nós temos conhecimento para buscar. O STF legislou sobre isso, isso foi uma luta, porque, de fato, todas essas, do que as pessoas, entre aspas, consideram como brincadeiras, como questões que não devem ser levadas a sério, é tudo que autoriza a violência. É tudo que autoriza uma pessoa LGBT estar andando de mãos dadas na rua e levar uma pedrada, e levar uma lampadada, e ser agredida só pelo fato dela estar passando. Então, assim, a existência das pessoas LGBTs, infelizmente, incomoda as pessoas, porque elas não querem buscar esclarecimento, né? Assim, então, isso é uma tristeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê evolução social, isso que é bonito, né? Assim, no caso do jogador interessante a gente falar das conquistas também, né, Leonardo? Falar de todas as conquistas nesse âmbito, que eu acredito que, colocando na balança, são inúmeras, né? De 30 anos para cá, digamos assim. Bastante, assim, eu falo assim, a gente tem que utilizar isso como termômetro. Por exemplo, nessa situação de repercussão do jogador de vôlei, o que aconteceu? Grande parte das pessoas e os patrocinadores fizeram uma grande cobrança para que o clube se posicionasse, então que a pessoa se retratasse publicamente, o que acabou não acontecendo da forma geral. Porque nesses casos em questão, as pessoas pedem desculpa sem pedir desculpa, né? É sempre uma narrativa, peço desculpas a quem posso ter ofendido, a quem se sentiu ofendido com a minha fala. Não, peça desculpas diretamente, verdadeiramente a quem ofendeu. Porque o dado interessante é que a própria sociedade, ainda nesse ambiente de internet, que por muitas vezes é um ambiente hostil, ela de fato também consegue que homofobia, LGBTfobia, opinião, é uma questão de crime. Então, além de todas as lutas que nós tivemos para assegurar direito, eu acho que esse é a coisa mais importante que nós conquistamos. Grande parte das pessoas não admite violência LGBTfóbica e elas não se calam diante desses fatos. Então, acho que a gente tem uma grande potência aí, principalmente nas gerações mais novas, que tratam dessa temática com naturalidade, compreendendo que isso é uma característica que faz parte daquela pessoa e que deve ser valorizada e não perseguida. Então, eu sou muito otimista em relação a isso, quando eu olho há 10 anos atrás, como esse tema era tratado nacionalmente ou pelas instituições, e hoje a gente tem uma outra realidade. Quando eu falei há 30 anos, é porque eu me lembro muito bem ainda na minha infância como era sofrido para algumas personalidades, a gente observava na televisão os famosos principalmente, como era sofrido para que eles pudessem assumir uma postura, assumir um relacionamento gay, e isso, ao passar do tempo, ao passar dos anos, foi uma conquista dessas pessoas também, a gente pode dizer assim. E eu acredito que agora, nas futuras gerações, elas lidem muito melhor com o amor, né, com respeito ao próximo. A gente observa crianças e adolescentes lidando muito diferente da geração, né, dessa minha infância, com toda essa questão do amor e o amor ao próximo e o respeito também pelas escolhas. Agora, falando sobre fontes de inspiração, a gente está usando a internet como um meio aí hostil, mas também muito bom, muito positivo. A fonte de inspiração foi a criação da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT em Mato Grosso do Sul. E como é que fica, né, até para outros estados do Brasil? Você tem dados, notícias aí de gente que busca, né, aprender aqui com a gente em Mato Grosso do Sul?
Nós temos, assim, né, um colegiado nacional de gestores, do qual eu já tive a honra de ser presidente desse fórum, hoje atuo também contribuindo, principalmente, né, por ser essa primeira subsecretaria do país e única ainda, infelizmente, a gente gostaria de outros estados também o tivessem, e por ter programas de governo, como o programa estadual, como o pacto, entre outras estratégias e colegiados e órgãos na nossa estrutura, a gente recebe bastante demanda para troca de experiência, querer saber os nossos caminhos, como a gente conseguiu chegar nesses resultados, e a nossa equipe está sempre à disposição para compartilhar, né? Assim, que é de todo o nosso interesse poder contribuir para que os outros estados também possam avançar na luta contra a LGBTfobia, assim a gente possa consolidar cada vez mais um país que respeite a população LGBT+. Agora também sobre a importância da atuação do poder legislativo para a garantia desses direitos. Leonardo, você citou aí a questão do casamento civil e a gente teve tantos outros avanços, também o nome social. Eu gostaria que até você discorresse um pouquinho a respeito da importância, né, da concretização disso em forma de lei. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, claro, a gente precisa ter uma política de Estado. Para ter uma política Sim. de Estado, que é o que a gente tem construído aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem que aproveitar a oportunidade quando nós temos pessoas, lideranças, gestores, né, chefes dos poderes legislativo, executivo, judiciário, que compreendem a importância de que a população LGBT precisa de uma proteção legal. Nós conseguimos ampliar as nossas políticas em razão por uma lei dentro da Assembleia Legislativa, da nossa Assembleia, que foi um marco, foi a lei estadual que instituiu, 17 de maio, o Dia Estadual de Combate à Homofobia. Isso em 2014. Né? Então, a partir dessa lei, nós conseguimos envolver diversos organismos do governo do Estado e de outras instituições para chegar à edição que nós tivemos esse ano do Maio da Diversidade em maio. Nós tivemos mais de 80 instituições envolvidas em atividades relacionadas à cidadania LGBT. Então, assim, a lei é aquela garantia constitucional que, ao mesmo tempo, né, vai obrigar o poder público, executivo em especial, a poder priorizar aquela ação, a dar providências, e, ao mesmo tempo, também, para a sociedade civil organizada, é o instrumento que mais garante que aquilo não será alterado ao longo dos anos. Né? Então, toda a legislação que nós temos hoje, você está uma outra que é de fundamental importância. A lei é uma lei estadual também, anterior a qualquer decisão do Ministério da Justiça, que tornou obrigatória o ensino de LGBTfobia para os cursos de formação inicial ou continuada dos operadores da segurança pública. Isso há quase 10 anos. Né? Assim, ou seja, nós temos muitos frutos que são colhidos hoje dessa legislação de tornar os nossos profissionais da segurança pública mais preparados. Então, assim, sem uma parceria com uma Casa de Leis, e aqui em Mato Grosso do Sul, eu quero dizer, a Assembleia Legislativa sempre aprovou todos os projetos de lei relacionados à população LGBT por unanimidade, gente. Então, isso, assim, é um dado interessante e importante de pensar que, independente de qualquer questão cultural, né, essa Casa de Leis, os deputados e deputadas sempre compreenderam qual era o papel deles pelos cargos públicos que exerciam e sempre também abertos a dialogar com a população LGBT. Nosso grande desafio, que a gente tem feito uma agenda intensa, é poder também estimular, articular, fazer esse trabalho que é político, mas que também é técnico, com as câmaras municipais, né, do nosso estado, para que também elas possam adotar leis próprias. Né? Então, leis é o que garantem que a gente não vai ter retrocessos na nossa política. Se a gente faz um programa, se a gente faz uma ação, mas isso não está instituído por força de uma legislação, esse processo fica frágil e a gente corre sempre o risco de retroceder. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que está muito legal, muito interessante, 2022, né, as eleições já chamando a atenção aí de toda a sociedade, e eu vejo uma discussão muito presente no público feminino, especialmente também com a Subsecretaria de Políticas Públicas das Mulheres, essa questão de incentivar que as mulheres, né, se lancem na política. E eu acredito que também deve haver um estímulo, né, para que
existam mais representantes LGBT+ na política? Por que que a gente até hoje tenta fomentar, né, públicos que possam legislar em causa própria com conhecimento de causa, eu posso dizer assim, né? É importante também fazer esse incentivo. Eu acho que a gente tem alguns fatores, assim. A população LGBT, por esse estigma, por essas violências, ela fica muito distante da militância partidária, né? Então, ela fica distante dos partidos políticos. Não são todos os partidos políticos ainda que têm um núcleo, um órgão, enfim, uma comissão que trabalhe diversidade ou a pauta LGBT. Então, aos poucos, nós temos aí pessoas LGBT se aproximando da discussão e da cultura partidária. Nas eleições para vereadores em Campo Grande, dando um dado, nós tínhamos mais de 10 candidatos que se autodeclaravam LGBT. Então, acho que a gente começa a tatear esse espaço. E mais do que isso, assim, toda eleição, a gente faz um trabalho não só nas eleições proporcionais, né, vereança, para a Assembleia Legislativa, enfim, mas também fazer um trabalho nas campanhas majoritárias, né, de que as pessoas que vão estar nesses postos, elas possam se comprometer com essa pauta. Mas, assim, pelos mesmos motivos que a gente não tem muitas mulheres, né, queremos mais mulheres, pessoas com deficiência, idosos, né, pessoas negras, pretas e pardas, LGBTs também não vai ser diferente. Nós temos muitas barreiras ainda culturais e atitudinais para acessar esses espaços, né? Então, mesmo assim, sem citar os nomes para não ser injusto com ninguém, eu quero assim parabenizar os partidos diretórios estaduais de Mato Grosso do Sul que têm na sua estrutura uma pessoa, um grupo, enfim, um órgão ali responsável por pensar em direitos da população LGBT. Eu acho que essas são as sementes que a gente precisa. Espero que esses frutos sejam colhidos em curto prazo, né? Eu acho que assim a representatividade, a diversidade no parlamento é uma urgência que a gente tem no nosso país como um todo. E a gente também não pode transferir essa responsabilidade para outros. Talvez seja difícil para esses públicos, né, realmente buscarem incentivo e forças para trabalhar politicamente, né, ativamente na política, mas eu acredito que, assim como a conquista desses direitos, com o tempo, essas conquistas vão ser alcançadas, sem dúvida nenhuma. Leonardo Bastos, subsecretário de Políticas Públicas LGBT+, de Mato Grosso do Sul, quero agradecer sua participação com a gente no Perspectiva da TV Assembleia. Nosso tempo acabou, infelizmente, bate-papo muito bacana. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar com você e deixar uma mensagem para quem nos assiste, né? Sim. Ninguém ganha com a violência para nenhum público, né? Então, presenciando alguma situação de violência, se não for ameaçar a sua integridade física, intervenha. Se não for possível fazer alguma coisa naquele momento, ligue para a polícia ou denuncie. É importante que todos nós estejamos empenhados aí nesse combate à violência. Muito obrigado a vocês. Então é isso, o programa Perspectiva fica por aqui. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Não deixe de acompanhar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no YouTube e também nas redes sociais e no site. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.